Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Giancarla Costa, eu sou psicóloga e psicanalista e atuo junto às demandas suicidas e seus adoecimentos, trabalhando junto a adolescentes, jovens e adultos em todo o Brasil. Você está com o Recorte Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar acerca da temática dos transtornos por uso de substâncias. Não tem problema que eu corrija. Sim. Edita. Pessoas com transtornos mentais graves são mais propensas a fazer uso e a desenvolver dependência de substâncias, particularmente maconha e álcool. Sobretudo, os adolescentes, verifica-se que o início de substâncias está relacionado a alguns fatores. Que fatores são esses? A curiosidade, convivência e pressão de pares ou companheiros que já fazem uso de substâncias, tentativa de ser aceito pelo grupo, sensação de fazer parte de uma subcultura, excitação por estar fazendo algo ilegal, secreto, Também é uma expressão de hostilidade e independência em relação aos pais e professores, Tentativa de reduzir sensações desagradáveis como tensão, ansiedade, solidão, tristeza e sensação de impotência. No episódio de hoje, iremos tratar sobre as demandas suicidas e os transtornos por uso de substância. E para esta discussão, eu recebo o professor e psicólogo Guilherme Stanford, que atua junto a adultos e adolescentes, tendo sua prática clínica pautada na terapia cognitivo-comportamental e na terapia focada na compaixão. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu agradeço a disponibilidade e a gentileza de estar conosco neste episódio. Giancarla, é um prazer estar aqui nesse canal com você. Agradeço também o convite e participo com muita alegria dessa nossa conversa. Que bom. Esse episódio é o 4º episódio da série Demandas Suicidas e Seus Adoecimentos. Inicialmente, no episódio número 1, nós falamos das demandas suicidas como uma urgência psicológica, falando um pouco sobre o que é uma crise suicida, como manejar essa crise, como identificar, quais são os sintomas. No 2º episódio, nós falamos sobre os transtornos de humor, mais especificamente depressão e bipolaridade, que estão diretamente relacionados às demandas suicidas. Conhecemos e entendemos um pouco sobre o que são os transtornos de humor, suas características, a sintomatologia, como a família, os amigos, até a própria pessoa que possui esse tipo de transtorno, possa entender, conhecer e compreender um pouco do seu adoecimento. No 3º episódio, nós falamos sobre os transtornos de personalidade, mais especificamente o borderline, porque o transtorno de personalidade mais, vamos dizer assim, que tem mais relação direta com as demandas suicidas. E no episódio de hoje, nós vamos falar acerca dos transtornos por uso de substâncias, a saber, o álcool e as drogas, mais especificamente maconha e drogas, O que é um transtorno por uso de substância, quais são as suas características, quais são as implicações neurobiológicas, do álcool, das drogas, dentro do contexto daquele que sofre com um adoecimento mental. Inicialmente, eu gostaria de trazer um dado do Neuri Botega, que é um psiquiatra, em que ele reforça a questão da comorbidade dos transtornos de humor com os transtornos por uso de substâncias. Mais especificamente, assim, onde existe uma depressão, pode existir um alcoolismo ou vice-versa. Ele fala que nas necrópsias psicológicas, revelam que transtornos decorrentes do uso de álcool ou de substâncias psicoativas acometem pelo menos 1/4 das pessoas que cometeram suicídio. A intoxicação por álcool no momento do ato suicida é comum. E a substância encontrada no sangue, o álcool é uma substância encontrada no sangue, de 1/3
a metade das vítimas de suicídios necropsiadas, ou seja, de 30% a 50%. Guilherme, eu gostaria de... Você é biólogo, é professor, é psicólogo, né? É muito importante que a sociedade venha compreender, né? O objetivo desse podcast é a informação, é levar o conhecimento à luz da psicologia, porque a psicologia ela possui um olhar mais ampliado, né, do ser humano, não apenas sobre o aspecto biológico, mas psíquico, emocional, existencial, né? Não descartando o biológico, né? Então, a sua fala também é muito leve, né? Eu acredito que para a sociedade, para aquela pessoa que é leiga, né? Fica de fácil entendimento. Então, vamos fazer a sociedade compreender o que é um transtorno por uso de substâncias e quais as suas características. Ok. Antes eu gostaria de até falar assim que a temática em que você traz, principalmente quando nós falamos de suicídio associado a esse uso de substâncias, é uma temática muito global. Afeta tanto a sociedade e o suicídio hoje deve ser visto e estudado, esmiuçado e desmistificado. Algumas pessoas têm até receio de falar no suicídio porque mistifica, a ponto de não usar as palavras, inclusive até em escolas para adolescente, Sim. com o receio que isso seja um estímulo. Eu acredito que a mistificação ela traz muito mais estímulos do que a desmistificação. Acredito que deve ser desmistificado, deve ser esmiuçado. E a nossa fala tem que ser leve, no sentido em que ela seja explicativa para o leigo. Existe, é claro, algumas coisas técnicas que a gente pode, de uma maneira muito suave, muito didática, poder explicar. E quando você me diz o que é um transtorno por uso de substância, a primeira situação, eu acho que é a gente esclarecer o que seria uma substância psicoativa. E uma substância psicoativa é, nesse caso, uma substância que ela vai, essa expressão psicoativa, né, ela vai, nesse caso, mexer no sistema nervoso central e vai trazer alteração ao comportamento. Sim. Então, sempre que nós fazemos uso de uma substância que mexe no sistema nervoso central e com isso, com esse mexer, vamos falar assim na linguagem popular, né, vai alterar o funcionamento de neurotransmissores e, consequentemente, são neurotransmissores usados no comportamento. Esse seria o primeiro dado para essa pergunta, que é se entender por que essa substância, ela, digamos assim, altera o comportamento. Sim. Então, a gente poderia dizer que é porque ela mexe nos neurotransmissores. Às vezes, estimulando a produção mais deles e, às vezes, inibindo a produção ou estimulando a produção de neurotransmissores que são inibitórios. Então, o neurotransmissor pode ser excitatório ou inibitório. Ele pode excitar as funções psíquicas ou pode inibir. E essas substâncias psicoativas, elas também são classificadas mais ou menos dessa forma. Substâncias que são depressoras, substâncias mais estimulantes ou excitatórias, e existem as alucinógenas. Então, a classificação que o modelo biopsicossocial utiliza em cima disso é uma classificação mais voltada ao biológico, porque é a classificação da OMS. Então, ela vai trabalhar muito com a relação médica, né? Paciente, e nós, psicólogos, a gente também conversa com essa relação médica com o psiquiatra, não é? Fazendo a parte do trabalho do comportamento e reestruturação de pensamentos. Então, o que seria esse transtorno? Também definir o que é transtorno para o leigo é muito importante. Sim. Desmistificar isso. Porque muitas vezes, até em aula mesmo, quando eu falo a expressão transtorno sobre algum tipo de situação, tem pessoas que dizem, mas isso sou eu não sou transtornado, porque alguns alunos se identificam com determinadas situações. E aí, porque eles acham que essa expressão transtorno é muito pesada. Mas, na realidade, nós usamos quando inopera uma pessoa a uma vida laborativa, parte de sua vida laborativa, familiar ou social. Então, se algum padrão seu comportamental, um padrão mental, padrão de pensamentos, ou padrão emocional, ou os três envolvidos, que nos transtornos, normalmente esses três se caminham muito bem, se associam,
Quando eu digo bem, significa se associa em relação ao transtorno, Sim. né? A gente percebe que isso se faz dessa forma. E a sua fala inicial foi muito boa para que eu pudesse complementar essa resposta, quando você traz que as substâncias psicoativas, falando em particular o álcool, cocaína, maconha, elas, de uma certa maneira, levam os indivíduos a suicídio. Por quê? Bem, ou de um ponto de vista excitatório, ou de um ponto de vista inibitório, principalmente os inibitórios, como o álcool que você falou, que acha-se, numa boa parte, foi uma citação que você fez, uma boa parte das pessoas que cometeram suicídio acha álcool ali presente. O álcool é depressor. E faz todo sentido a alteração do humor para baixo. Há uma confusão também psicossocial ou do senso comum em achar que o álcool é estimulante porque ele libera, digamos assim, a nossa impulsividade em determinados momentos. E também poda o nosso senso social, que está aqui no lobo frontal, né? Das relações que nós aprendemos de regras sociais. Ele desinibe isso. Mas essa desinibição ocorre por uma depressão desse sistema. É como se eu tivesse uma boiada presa por uma cancela e o álcool abriu a cancela. Sim. Mas abriu o quê? Inibindo o parafuso que estava prendendo a cancela. Aí a cancela abriu e a boiada escapou. Nesse caso, a gente está dizendo essa boiada são os seus pensamentos que nós temos, e depois você olha para a cena, quando se fala o que você fez, o álcool também pode mexer numa depressão de memória por algum padrão, e a pessoa diz, eu fiz isso, né, e começa então o que se chama popularmente ressaca moral. E aí esse ponto da relação do suicídio complementa aquilo que a gente fala sobre o que é um transtorno por uso de substância. Então, seria aquilo que vai inoperar essa pessoa pelo aquele uso, podendo levar ao suicídio, sim, e também mais ainda, ou eu não diria pior, mas bastante complicado, levar a pessoa a uma falsa transcendência em sua vida, Sim. a não sentir de verdade os verdadeiros valores que alimentam o que, digamos assim, no existencialismo a gente chama de alma, né? Que está na mente, nos pensamentos, que alimentam a nossa alma. Sim. Então, essa primeira situação é assim que a gente pode resumir. Um transtorno é aquilo que vai inoperar você pelo uso de substância, podendo levar você a efeitos comportamentais, sociais, que na realidade não vai cair bem na vida da pessoa, tornando, nesse caso, as emoções dessa pessoa bastante instável. Sim, sim. E é interessante, né, que para muitas pessoas que ingerem álcool, elas, como o senhor explicou, a questão, né, de que em relação ao neurotransmissor, ela é inibitória, mas muitos usam, né, se utilizam do álcool para diminuir a dor psíquica ou o sofrimento ou a angústia, como se o álcool fosse um anestésico, um analgésico, né, para ficar, como é que eu digo assim, anestesiado no sentido assim que vai diminuir sintomas de depressão, vai reduzir a ansiedade social, né, uma redução de uma ansiedade sentida frente, né, a situações difíceis de adversidade ou de calamidade. Às vezes se torna uma fuga, né? Uma fuga onde a maioria é daquele que consumiu álcool inicialmente, socialmente, toda sexta-feira, só para dar uma relaxada, né? E a gente escuta muito assim, vou dar uma espalhada no sangue, né? Como se o álcool tivesse essa função anestésica de relaxar, né? Inclusive, recentemente em uma série eu ouvi que uma determinada rainha da Inglaterra, com dificuldades para dormir, ela tomava leite quente com um pouco de conhaque, né? Acreditando que era o leite quente que fazia dormir, mas, na verdade, Depressor é o conhaque. era o depressor, era o conhaque. É interessante, né? E É, quais seriam as implicações neurobiológicas do álcool, né, em quem tem transtornos mentais? Porque as pessoas com demandas suicidas, elas possuem
certos comportamentos, não apenas existenciais, né? Existencialmente falando, a vida não tem sentido, possui um vazio existencial muito grande, né? Do ponto de vista de crenças, né? Alguns já determinaram a data da morte, né? A questão da ideação suicida não apenas do ponto de vista de fazer o planejamento da morte, mas definir uma data limite, como se dissesse assim, se daqui até esse período eu não Melhorar. conseguir resolver de outra forma, então eu consigo efetivar nessa próxima vez. É verdade. Até falando sobre a questão do álcool, o Richard Hanson, que é um neurocientista norte-americano, ele, um dos livros dele, ele chama, dos artigos, perdão, ele chama o álcool do elixir dos covardes. Mas por quê? Na realidade, é aquela famosa frase: se eu vou tomar um banho bem frio, gelado, a pessoa toma um álcool para ter coragem. Se eu quero pedir alguém em namoro, se eu vou para um emprego e eu tenho essa dependência, eu acabo tomando para poder me sentir, digamos assim, mais corajoso. Daí ele chama elixir dos covardes, porque você precisa disso para poder assumir situações da sua vida que, na realidade, você tem que enfrentar, que é a própria ansiedade. Sim. Nós sabemos que E a que é ansiedade natural de todo ser humano. natural, a biológica, inclusive, né? Sim. E depois até eu queria tomar uma parte explicando por que ela é Não. biológica, natural e genética, como também nesse sistema dopaminérgico. E as pessoas precisam disso, né, em alguns momentos de sua vida, porque se criou essa ideia. Mas é uma ideia, não é a lei da gravidade, a gente pode criar outra. Sim. A gente não pode fugir da gravidade, mas a gente pode fugir de certas coisas que são danosas à nossa vida, não é? Inclusive a gravidade não é, ela permite que a gente fixe, né, nesse planeta, e a gente precisa estar ancorado ou fixado nas coisas que nos fazem percurso da espiritualidade. É importante entender também até uma diferença nisso entre espiritualidade e religiões, mas está um conceito, o conceito real de espiritualidade seria aquilo que te faz melhor, aquilo que te faz melhor para o mundo, para si e para outras pessoas. Se você consegue encontrar isso em alguma religião, então aquela religião está sendo muito espiritualizada para você e você está conseguindo ter desenvolvimento. Você pode encontrar esse caminho de uma forma diferente, é evidente, mas é importante também se entender que essas coisas afastam a gente do verdadeiro sentido da espiritualidade, o uso de drogas e dá o que a gente chama de falsa transcendência. Por quê? Para poder chegar, por exemplo, a uma atitude de coragem, eu tenho que beber, na realidade isso é uma falsa transcendência. Eu não conquistei o direito do controle sobre minhas emoções. Quando eu conquisto, eu não preciso de mais nada. Eu posso ser feliz na minha existência por todas as situações que eu tenho. Apesar de não ser da abordagem existencialista, a terapia focada na compaixão, ela é da abordagem evolutiva, da psicologia evolutiva. Até muita gente confunde, achando que ela é da terceira onda da terapia cognitiva comportamental. Mas nesse caso não, ela é da psicologia evolutiva. O próprio Paul Gilbert, quem criou a terapia focada na compaixão, ele afirma. E por quê? Porque ela fala nesse viés evolutivo que a gente conversou agora sobre ansiedade. Sim. Imaginando que a gente pudesse voltar ao tempo na pré-história e, nesse caso, entrevistar, conversar com alguém de lá e perguntar assim, como é a sua vida aqui? Sabe? Então, certamente, essas pessoas diriam para você, e isso está bem descrito no livro de Robert Léry, Livre de Ansiedade. É ele quem propõe essa fala, e a psicologia evolutiva se baseia também nesses princípios. Ele diria, tem que se ter muito cuidado. Você, ao acordar e botar o pé para fora, ou mesmo estar dormindo achando que está em um lugar seguro, pode não estar. Sim. Então, pessoas ansiosas normalmente têm um sono muito perturbado. E essas pessoas, por terem um sono perturbado, talvez com medo ou receio de ser atacado à noite, eles começavam a fazer revezamento para alguém dormir, enquanto outros olhavam, para poder ter a chance de descansar e no outro dia estarem mais operantes para procurar a sua sobrevivência. Então, ao se ver, digamos assim,
uma ponte feita de corda em um abismo, algumas pessoas mais calminhas, mais tranquilas, poderiam, naquela época, ficar muito felizes com isso e tentar atravessar aquela ponte rapidamente. Olha, eu não vou ter nem trabalho para atravessar, eu preciso ir para o lado de lá, que eu estou vendo que tem comida ali. Mas aí o ansioso, diferentemente, testava essa ponte, essas cordas, puxando várias vezes, testando cada ponto antes de atravessar. Mas aqueles mais calminhos acabavam caindo. Se via uma fonte de água e corria para beber da água, o mais calmo, que não se preocupava com doença nem coisa nenhuma, ia logo beber dessa água. Mas o ansioso dizia, não sei, pode estar envenenado. Eu já vi pessoas bebendo fonte de água e morrendo. Sim. Eu não vou fazer isso. Eu vou esperar algum animal, eu vou esperar alguém beber daquela fonte. Bem, quem teve mais chance de sobreviver, pelo que a gente está falando, e a gente fala de seleção natural, daí psicologia evolutiva, Sim. foram os ansiosos. E nós somos descendentes dele. Então, a ansiedade é genética, ela está dentro da gente. Uma outra coisa dentro desse princípio foi como na história do uso de drogas a gente começa a usar. E é importante dizer na parte biológica que pessoas que têm um sistema dopaminérgico, com bastante receptores dopaminérgicos, que isso é uma questão genética também, nem todo mundo tem o mesmo padrão de receptores que existe, essas pessoas são mais propensas a sentir o efeito mais rápido da dopamina, de um neurotransmissor. E a dopamina, ela é o neurotransmissor envolvido no sistema de recompensa. Portanto, está muito associada aos vícios que nós temos, bebida, cigarro, drogas de maneira geral, a cocaína, a maconha. Há muitos, no giro cingulado anterior, que é uma área emocional da gente, lá no nosso cérebro, sabe? Essa região, ela é uma região muito ligada ao sistema de recompensa da gente e é uma área de motivação nossa. Sim. Por isso que quando nós elogiamos alguém, né, essa pessoa sente-se bem com aquele elogio pela sua atitude, sua ação. Isso é um tipo de recompensa, porque a dopamina foi liberada. Então, há uma tendência, uma probabilidade maior dessa pessoa se repetir esse comportamento, porque ela se sentiu recompensada pelo grupo. Para ela está no caminho certo. Ela foi validada, né? Isso, ela foi validada. Muito bem, exatamente, né? Não foi preterida, como Sim. seria o contrário. Então, nesse momento, o que é que pode acontecer? Eu vou repetir aquele comportamento. Agora, bioquimicamente, o que é que nós falamos? Aumentou a dopamina nela, porque os neurotransmissores dela mesma foi produzido assim nesse momento. E aí se criou recompensa e com essa recompensa eu vou adiante. Mas as drogas aumentam muitas vezes mais do que um elogio a liberação de dopamina. Sim. E aí, se a gente puder mostrar aquela imagem, eu até gostaria de explicar. Sim, a imagem número 1. Essa imagem daí. Então, se você observar nessa imagem, eu vou falar de cores, vou me virar um pouquinho aqui, de lado assim, porque a câmera me vê, ao mesmo tempo eu vejo a imagem também, tá bom? Como eu estou muito à vontade aqui, vou perguntar se o microfone assim fica legal. Fica? Ok, obrigado. Então, assim, olha, você está vendo um símbolo verde, como se fosse uma árvore de Natal de cabeça para baixo. E aí está representando uma droga, que nesse caso é a cocaína. Poderia ser o álcool, poderia ser a cannabis, a maconha. E você está vendo também as estrelinhas douradas, certo? Na parte superior desse slide, você percebe que essa estrelinha dourada, ela representa a dopamina e ela está dentro de uma bolsinha transparente, que é uma vesícula sináptica. Essa vesícula sináptica está tocando a membrana e está aparecendo as cabecinhas de lipídios que existem na membrana de um neurônio. Essa parte superior, onde também tem uma estrutura cor-de-rosa, né? Nesse caso é uma bomba de recaptação. Sempre que nós temos uma sinapse, por elogio ou por uso de drogas, essas vesículas se agitam ali, e aí vão chegar até essa membrana, se fundir essa membrana e liberar o neurotransmissor. Nesse caso, a questão do sistema de recompensa é a dopamina. A dopamina foi liberada, como você está vendo, e ela está se prendendo a também estruturas que estão de cor azul na membrana do outro neurônio. Toda essa parte em preto que vocês veem aí
exatamente a porção relacionada ao espaço sináptico, o espaço entre um neurônio e outro neurônio. E assim, claro, quando a gente diz que a gente vai desmistificar para o leigo, a pessoa tem que ter pelo menos o ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, as pessoas falam sobre isso. No sétimo ano, no oitavo ano do ensino fundamental, já se fala também sobre neurônios, fenda sináptica, pelo menos os elementos básicos é necessário a gente entender. Então, você está vendo que o uso da droga forçou essas vesículas a liberarem a dopamina, mas a droga, ela bloqueou a bomba de recaptação. Veja que a droga que está, nesse caso em verde, que é o número 1 aí, está se prendendo à bomba de recaptação em vermelho. E o que é que acontece com essa bomba de recaptação? O papel dela é recaptar o excesso de dopamina. Então, essas estrelinhas são liberadas sempre pelo neurônio com uma boa quantidade. Então, para um sistema de reaproveitamento no nosso sistema nervoso, essa dopamina em excesso é reaproveitada. Volta para lá, vai ser encapsulada novamente, vai formar novas vesículas. Mas, se nesse caso, essa bomba de recaptação for bloqueada, aí a dopamina não pode voltar, ela fica na fenda sináptica e continua estimulando todos os receptores do outro neurônio. Então, vai ter muitas conexões sinápticas. Só que o uso da droga faz com que a dopamina liberada fique em maior quantidade, nesse caso, bloquear a bomba de recaptação. Curiosamente, os antidepressivos funcionam da mesma forma, para aumentar a quantidade de neurotransmissores. Então, o que é que vai acontecer? O número de receptores aumentam e não diminui, vai haver uma neuromodulação. Significa que esse outro neurônio com mais receptores vai ficar mais exigente. Então, se você quiser sentir a mesma quantidade de prazer usando a mesma quantidade de droga que você usou, você não consegue mais. Porque essa quantidade de droga agora, já que você vem usando há um certo tempo, aumentou a quantidade de receptores e o neurônio pós-sináptico ele vai ficar mais exigente. Então, para isso, eu preciso liberar mais dopamina, ou ter mais dopamina. Então, eu tenho que bloquear mais bombas de recaptação nas vias dopaminérgicas. No caso da maconha, uma das situações que ela age é no giro cingulado, e dessa forma, que é uma área motivacional, de motivação da gente, as pessoas com o tempo do uso dela passam a ter síndrome amotivacional. É muito comum também ver pessoas com TDAH, que na adolescência as drogas é uma idade frágil em que a gente está construindo nossa identidade. Queria até, se você puder, falar um pouco da visão psicanalítica, se for possível, dessa construção dessa identidade, até a visão de Erik Erikson, né, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Sim. E aí a gente vai perceber que nesse momento frágil que eu estou construindo a identidade, acontece o oferecimento de todas as situações. E o adolescente ele está buscando prazer na vida. E aí ele sente esse prazer facilmente. Então ele é muito susceptível a isso. E aí, nesse caso, quem tem TDAH já sente uma certa tristeza na adolescência, porque parece que ele é visto como se fosse burro, como se ele não conseguisse inoperar as situações. Não é? Me lembro de uma fala de minha irmã, ao meu respeito, depois que assistiu uma palestra minha. E ela ficou impressionada com o diálogo, com a conversa, com aquilo. Era uma palestra sobre compaixão até, sobre compaixão e autocompaixão. E aí ela chegou para mim e disse, você apresenta bem, você fala bem. Eu disse, minha irmã, eu sou professor há muitos anos. Aí ela disse, mas você era burro. Eu disse, eu nunca fui burro, não, tenho TDAH. Era a percepção dela, né? Era a percepção dela. E a família pensava de uma certa maneira, até parte da família que me acompanhou no primeiro curso, me vê laureado e ficou, mas ali era meu hiperfoco. E no hiperfoco a gente vai muito adiante. Sim, a dopamina está lá em cima também, né, professor? Está ajudando a gente. E aquilo que interessa, né, para quem tem TDAH, é como se o estimulasse, né? O motivando, o motivar, naturalmente, eu acredito que os neurotransmissores ficam mais suscetíveis à dopamina. Fica assim, e de uma certa maneira, o problema de cocaína está, de acordo com o Dalgan Larrodo, de TDAH, de acordo com o Dalgan Larrodo, está exatamente no gene relacionado ao transporte de noradrenalina e dopamina.
É curioso, né? Mas ele Sim. fala sobre essa situação. Portanto, a gente sabe que a dopamina está envolvida nesse sistema, como também a noradrenalina, no sistema de atenção da gente, né? Até os estados eufóricos também, né? Tá, sim. Existe a excitação. Acredito que, independente de usar droga ou não, né? Existe uma visão, vamos dizer assim, onde a euforia, né, dentro de uma motivação, ela lhe leva, lhe gera impulso para que você avance, né, para que você desbrave, para que você vá em busca de objetivos, de sonhos, mas do ponto de vista patológico, né, a euforia já causa coração acelerado, né, a adrenalina sobe, né, no sangue, cortisol, né, às vezes as pessoas no episódio maníaco, né, no bipolar, eles ficam em estado eufórico, né? A excitação está tão grande e interessante que é uma excitação sem o uso de uma substância psicoativa, né? É como se fosse, acredito que seja genético. É. Como funcionaria? Como funcionaria dentro do ponto de vista genético é o seguinte: é difícil a gente analisar genes numa pessoa. Existem alguns exames, claro que a genética trabalha para identificar determinadas doenças a partir de substâncias químicas que existem no sangue. Mas nesse caso, o estudo é feito com a paridade de gêmeos idênticos e não idênticos. Então, por exemplo, também o Dalgan Larrudo vai falar no livro dele de psicopatologia sobre a questão da bipolaridade, colocando uma determinada situação em que 80% dos gêmeos idênticos, ou seja, um tem bipolaridade, o irmão gêmeo idêntico também tem. Em 80% dos casos de gêmeos idênticos com bipolaridade. Em 20% dos casos, então, um gêmeo idêntico tem, o outro não. Mas comparado a gêmeos não idênticos, quando um tem, 20% apenas dos casos teriam. Que interessante. Os não univitalinos, né? Não os fraternos, são Isso. chamados assim. Então, a gente percebe que há uma concordância genética muito grande entre gêmeos idênticos. Aí, por isso se vê que há um padrão genético. E voltando àquele ponto que você falou da dopamina, que entra na questão da fase maníaca ou de qualquer surto psicótico, é a dopamina, o sistema dopaminérgico que está ali presente em alta. Como é que funciona, por exemplo, os antipsicóticos? Se a gente, lembrando daquela imagem que a gente viu agora há pouco, não é o receptor que o antipsicótico vai bloquear, mas é exatamente aquela partezinha azul, receptor do outro neurônio. Do outro neurônio. Então, o medicamento vai lá e bloqueia ele. Então, eu tenho dois neurônios conversando, só que na hora que esse manda dopamina, esse outro, na conversa, está com um tapão de ouvido, ou seja, ele está com um antipsicótico lá, fixando o receptor dopaminérgico. E aí a informação não chega, né? A dopamina está ali presente, então vai também fazendo uma neuromodulação e vai havendo uma redução desses receptores. Por isso que leva-se tempo para sair do surto psicótico. Na prática do PASME, né, a pessoa vai para lá e fica internado apenas até sair do surto, né? E essa situação é mais ou menos, em média, 72 horas de observação. Sim. Mas depois é encaminhado para um psiquiatra, ou particular, ou do sistema público, né, dependendo, para que possa dar continuidade ao tratamento e manter não só a taxa, um antipsicótico mais ideal para ele, porque ali é dado o que é emergencial, né? Sim, para tirar da crise, né? Isso. Voltando para a questão da adolescência, né, como o senhor trouxe Erik Erikson, é interessante que a fase da adolescência, né, os pais eles não compreendem, apesar de já terem sido adolescentes, né, de que a adolescência é uma fase de transição, né, uma fase de preparação, né, uma fase em que ele está saindo de um corpo infantil, de um mundo imaginário, de um mundo lúdico, né, para um mundo real, vamos dizer assim, para uma realidade. E até do ponto de vista biológico, o próprio cérebro, né, já começa a abstrair. Então, o adolescente ele já começa a pensar
sobre certas coisas, a concordar com a visão de pais, né? Ele vai buscando também a questão da aceitação do grupo, né? Vai buscando aquele grupo em que ele se identifica. E Erikson traz que essa fase é uma fase onde existem todos os estágios, na verdade, né? do desenvolvimento trazido por Erikson, que em cada fase existe a força a ser desenvolvida e um desafio a ser superado. Né? Na adolescência, a força seria a busca da identidade. Né? Eu vou começar a me construir como pessoa conscientemente, né? Não apenas introjetando as experiências de uma forma a partir dos órgãos, né? dos sentidos, das sensações. Né? A criança ela experiencia o mundo tocando a partir dos órgãos do sentido. Né? E, olha, eu prestei atenção às suas aulas, viu? E a partir, né, da sensação, né, a área do cérebro percebeu, não sabemos como essa criança percebeu e isso foi trazido para dentro dela. Mas também existe a questão do desafio, né, porque existe a confusão da identidade. Porque o adolescente está perdendo o corpo infantil, né? Passando por uma fase de luto infantil, onde o outro, no caso os pais, sempre eram aqueles que resolviam. Né? A criança, a dinâmica da casa gira muito em torno da criança. E agora, no adolescente, não. O adolescente começa a receber responsabilidades, na verdade, e as responsabilidades elas são, vamos dizer assim, um pouco pesadas para quem ainda tem uma psique um pouco infantil, porque está numa fase, num processo de desenvolvimento, né? Como o senhor falou da psicologia evolutiva, o ser humano ele está aqui num processo evolutivo, mas de desenvolvimento também, né? Nós vamos vivendo, experienciando, nos tornando, mas tem momentos em que algumas construções vão sendo desconstruídas ou vamos perdendo parte de nós nessa trajetória e precisamos nos reconstruir. E essa fase para o adolescente é um pouco caótica, vamos dizer assim, não apenas psiquicamente falando, porque ele ainda não possui conhecimento suficiente, né, para se estruturar, vamos dizer assim, como pessoa, conscientemente, e ele ainda traz muito, né, ainda vem, vamos usar assim uma linguagem, no piloto automático, né, da infância. Então, realmente é uma fase muito difícil. E se realmente tiver acontecido traumas, abusos, né, abuso não apenas sexual, mas psicológico, violência doméstica, né? Então, geralmente, essas pessoas elas vão crescendo com aquela percepção de que elas são inadequadas, de que não são amadas. Né? Então, não sabemos como as pessoas que hoje desejam morrer ou que já tentaram o suicídio, às vezes, como elas perceberam essas experiências e como trouxeram para dentro delas. Né? Então, até essa questão do uso de drogas, né, como o senhor trouxe essa questão, né, da ação da dopamina, né, que a droga ela é excitatória, né, ela traz um prazer. Eu me lembro numa determinada aula que o senhor colocou numa escala, né, em que a cocaína, se não me engano, chegava numa escala de 0 a 10. Chegava... O crack chega a 10, mais ou menos, a cocaína fica um pouco mais abaixo disso. Mas o crack chega a viciar na primeira dose. E a cocaína, ela é também a pedra do crack mais purificada, né? Sim. Dentro desse processo. Por essa purificação que se dá, o efeito dopaminérgico é um pouco menor do que o próprio crack. Mas também é uma droga pesada no sentido, e também muito oferecida muito facilmente. Sim, sim. Aí, nessa tentativa, né, de ser aceito pelo grupo, né, dependendo das influências, até no meio universitário também, né, acredito que no ensino médio para universitário existe facilidade, né, dessas pessoas trafegando com essas drogas e estimulando o uso dessas pessoas. E muitas vezes a busca pelas substâncias psicoativas podem ser fugas, né, uma hora para se anestesiar, hora para
estar, como é que eu digo, com fôlego de vida, vamos dizer assim, com Sentindo vontade prazer. de viver, exatamente, porque a droga eleva a dopamina lá para cima. E é uma fase complexa porque as emoções, elas estão variando bastante. E Sim, por estarem variando bastante, há muita susceptibilidade para, digamos assim, procurar me sentir bem porque eu estou mal. Eu estou mal comigo, eu estou mal com o meu corpo, eu estou mal com a identidade, eu estou me transformando, né? O Arnaldo Antunes tem uma música cantada por ele, e também Nando Reis canta, se chama Não Vou Me Adaptar. E essa música está muito ligada à fase da adolescência. Em uma das frases ele diz, eu não encho mais a casa de alegria. Também tem outra frase que ele fala na música, é, quando eu me toquei eu estava tão estranho, a minha barba estava desse tamanho. Ele vai falando sobre as modificações do corpo, a não aceitação e o fato de que, como criança, ele gritava e os pais abraçavam. Aquela fase de pré-adolescência é muito comum os meninos estarem muito, meninos, que eu digo meninas, os pré-adolescentes, estarem ora numa fase de pensamento infantil e ora numa fase de conflito. sim, E aí, nesse momento do pensamento infantil, esses pré-adolescentes já são altos, às vezes até maior que os pais. sim, E eles saem correndo feito uma criança quando chega em casa para correr abraçar o pai, porque aquele sentimento, naquele momento, é de amor, mas sim, pulam sem medir forças. Quando batem nos pais, eles reclamam. Então a sensação é, não há mais amor aqui, porque ele era pequeno, fazia isso, e pegavam, abraçavam, diziam mimos, não é? Mas ele também não percebe que está machucando as pessoas. Ele só está sim, querendo, na realidade, dar afeto e receber afeto naquele momento. sim, E isso coloca ele em choque. Aí como o eixo hipotalâmico hipofisário está, nessa hora, cheio de modificações por causa do próprio corpo, rapidamente ele sai dessa alegria para um padrão de tristeza, um sentimento de falta de adaptação a esse mundo e vai procurar o quê? Comportamento tribal. Eu vou procurar me entender com aqueles que são pares para mim, que são semelhantes a mim. Sempre nesses pares também tem um outro mais susceptível a talvez um colega que já tenha arrastado para drogas e o grupo social começa a ter uso disso. sim, Eu tinha feito uma pesquisa sobre o uso do álcool, né, pelos adolescentes, os fatores sociais que interferem nessa situação. E, pasmem, foi em duas escolas públicas e duas escolas particulares. E na escola pública, a maior percentagem de uso da primeira vez, a primeira vez que bebeu, não quer dizer que continuou bebendo, mas a primeira vez que bebeu foi aos 13 anos com alguém, em média. A média maior chegou aos 13 anos de idade com uma pessoa da família oferecendo. Então, é interessante, mas a própria família estimula sem perceber. sim, Às vezes, o pai, a mãe e tio que estão alcoolizados, estão ainda não bêbados, mas estão sob efeito do álcool, não tem aquela barreirazinha para perceber. Aí vê aquele menino grandão, tudo mais, não, está na hora já de tomar uma. Essas situações e não se percebem o quanto você está empurrando essa criança para o uso da substância. Imaginando também o álcool na nossa sociedade, a gente tem que compreender isso dentro de um contexto histórico, né? Porque as drogas, de maneira geral, elas começaram com um padrão ritualístico, em rituais. E ainda hoje algumas drogas, como a ayahuasca, o santo daime, são usados ainda nesses rituais. E aí a sensação é que eu estou em outro mundo. E, nesse caso, falando-se com os deuses, se acreditava, né? sim, Mas aí, nos dias de hoje, o que é que nós temos? Saiu daquele processo historicamente de rituais para relações sociais, onde dentro das relações sociais se usava digamos assim, as drogas como um produto de melhorar a socialização, a desinibição, e de repente as pessoas começaram a ter uma vida social muito muito grande, né? Porque todo final de semana, porque as pessoas dizem assim, até quando vão para o médico, você bebe só socialmente. Mas se você bebe toda semana tem um evento social, não é mais socialmente, né? Vai isso, gerando um reforço negativo todo isso, mês, um condicionamento, um né? condicionamento. Nesse caso,
vai realizando esse condicionamento e o indivíduo vai cada vez mais centralizando o seu pensamento e a sua função nesse uso. Ou seja, os eventos sociais, eles só têm graça se eu usar. Se não tiver o álcool ali presente, se não tiver outra droga ali presente, eu não estou bem. É isso que eu chamo de falsa transcendência. Sim. Porque você pulou o verdadeiro sentido da construção da sua alegria, da sua felicidade. E aí fica difícil, depois de ter essa dopamina alta, começar a sentir feliz, sabe? Com a presença de sua família ao seu lado. Você se dissocia, sai desse grupo, quer seja adolescente, quer seja adulto, começa nesse caso. É um ritual comum a algumas pessoas, alguns homens em geral, mas algumas mulheres também, dizer que. É porque a frase é pesada, mas se diz assim: seu pai está em casa? Não, não, hoje é o dia dele beber. Complicado. Sim. Ou seja, perdeu todo o sentido, porque o sentido é eu vou beber. Não é? Eu não vou socializar, eu não estou em um restaurante tomando talvez 2 chopps ou uma taça de vinho para acompanhar a refeição, como o álcool já foi usado. Na Idade Média, há um escritor, Ivan Wallace, ele é assim, exímio pesquisador de um contexto real que houve na história. Todo o livro dele se baseia na história real, onde ele coloca uma ficção naquela história. E tem um livro chamado Nos Pilares da Terra, onde ele vai falar sobre a produção de uma grande catedral, mas ele pesquisou roupas, costumes, e tem uma cena em que uma família está migrando de um canto para outro e consegue chegar num local onde tem um convento, é recebido para a refeição. E esses monges produziam cerveja. E a cerveja era fornecida no café da manhã com pão. Aí você diz, mas é álcool e para crianças de 6 anos, 8 anos. Está ali descrito na parte dele que foi historicamente colocada. Não se entendia, naquele momento, a bebida como uma relação dessas, se entendia como alimento. Então, ninguém está lá bebendo 4, 5 taças de cerveja no café da manhã. Era um Sim. copo, porque era como se fosse o que tivesse para beber. Como uma degustação, né? Saborear aquela bebida, os sabores daquela bebida e apenas, É como um apenas isso, né? suco, mais ou menos assim, mas só que isso abre espaço para uma criança já começar a beber mais, Sim. porque o álcool é dopaminérgico, né? Mas vamos lembrar que a psicologia já estudou muito essas fases históricas também do desenvolvimento humano, e na Idade Média não se tinha a noção de infância. Sim. Então, ali não se considerava, mas é uma criança, não se tinha essa noção, eles eram vistos como um pequeno adulto, né? É interessante, né? Diante dessa situação, nós podemos observar que, psicanaliticamente falando, né, o uso do álcool ou da droga, além de ser um mecanismo de fuga, mas também pode ser um mecanismo de analgesia, né, ou de excitação, na busca do prazer, né? E é interessante que hoje eu recebi um comentário de uma pessoa em que visualizou um dos vídeos, né, do podcast, por isso que o nome é Recorte, porque a gente vai fazendo alguns recortes. E ele perguntou, né, a questão assim, de como, qual seria a solução ou qual seria o caminho, né, em que a pessoa tomando acesso desse conhecimento que estamos aqui compartilhando, qual seria a conduta ou a providência dele, né? Então, inicialmente, na questão do álcool e das drogas, né, já existem medicações para minimizar, né, o período de abstinência, porque dentro de um processo psicoterápico, sem que a pessoa esteja, vamos dizer assim, psiquicamente estabilizada ou a homeostase, né, não esteja equilibrada, não se tem condição de trabalhar com o paciente. Né? No caso, o senhor comentou que trabalha com a terapia focada na compaixão. Diante dessa demanda do uso de substâncias, qual seria a sua orientação para a sociedade? Como eu havia falado anteriormente, a terapia focada na compaixão, ela é da psicologia evolutiva, né? E a grande questão é que ela trabalha analisando os sistemas de ameaça da pessoa, como
a pessoa vê determinadas situações psicossociais como ameaçadoras e tentam regular essa situação. Porque a fuga da realidade para a droga, para o uso da bebida, ela tem uma relação direta com esse sistema de ameaça. E isso está ligado também a uma parte bem biológica que eu falei aqui, eixo hipotalâmico e hipofisário. Hoje é uma área muito ligada da medicina, mas muito ligada à psiquiatria, mais do que a outras áreas da medicina, que se chama psiconeuroimunoendocrinologia. E essa área nova está trabalhando o psico, o neurológico, o imunológico e o mental, atuando em conjunto. Isso tem a ver com esse eixo hipotalâmico e hipofisário que a gente está falando. As substâncias que mexem nos hormônios, né? Por isso que é tão importante, quando se é recebido por um psiquiatra, que eles façam exames de sangue e façam até exames de imagem quando necessário, para descartar se aquele problema é neurológico. Sim. Ou se aquele problema também está associado à sua bioquímica, na sua história de vida, alimentação, falta de exercícios. É interessante, né? O sistema de endorfina da gente Sim. é, digamos assim, muito usado em determinados grupos de drogas. A gente tem a classificação, como eu falei, depressora, as que são excitatórias, não é isso? Nas depressoras, como o caso do álcool, como o caso muito usado também para indutores do sono, ela vai agir no sistema GABAérgico e de endorfinas, mas a atividade física age no sistema de endorfina, Sim. trazendo relaxamento e trazendo prazer. Muitas pessoas desistem quando vão para a atividade física porque elas veem uma atividade monótona, por exemplo, no caso de academias, de estar puxando peso e fazendo a musculatura crescer. Mas eu acho que tudo depende da maneira que a gente enquadra a coisa. E a terapia da compaixão, ela tenta trabalhar com o paciente nesse enquadramento, de como enquadrar a vida. Se você está fazendo uma atividade física e você está pensando na dor que está sendo provocada, no esforço que você está fazendo, você está vendo a metade do copo que está vazia. Mas é interessante, você acaba de fazer uma série, imediatamente tem uma sensação de bem-estar. Sim. Se você foca nessa sensação, você vai saber que aquela dor ela não vai ser só aliviada, como um alívio mental vai ser trazido para você. É olhar para a parte do copo que está cheia. E aí é onde a gente vê alguns estudos relacionados digamos assim, a autocompaixão e a compaixão, né? A autocompaixão muito representada por Gemer e Kristineff, né? Christopher Gemer e Kristineff, de como nós analisamos a nossa vida diante dessa autossatisfação no mundo. Se eu sempre estiver vendo pela parte ruim, eu vou procurar fuga dessa parte ruim. Mas se você olhar para a sua vida e ver que tem, claro, coisas que não são tão boas ou coisas ruins acontecendo, mas também tem coisas boas. E no momento em que você foca e vê a miríade de eventos para que uma coisa boa aconteça na sua vida, esses eventos todos aconteceram e chegaram a uma situação benéfica para você, isso provoca deslumbramento na gente. Sim. Meu Deus, é a expressão que a gente usa, né? Meu Deus, como eu tive sorte. Mas você vê que o espanto se dá pelo encaixamento de várias situações. E quando a gente vê que todas as situações estão ao nosso redor e o tempo todo, a gente começa a aproveitar melhor as oportunidades da vida que nos fazem sentido. Sim. Por isso que é uma pergunta clássica na terapia focada na compaixão, diante do quadro terapêutico, da compaixão e autocompaixão, principalmente na autocompaixão, é que nós fomos criados, no sentido evolutivo, a ver a crítica e não a ver a parte boa. O Richard Hanson, aquele mesmo que eu falei, o neurocientista, ele fala que o nosso cérebro ele é como um velcro para a experiência ruim e como um teflon para a experiência boa. Então, ver o que é bom na nossa vida requer esforço, porque ver o que é ruim evolutivamente, isso já acontece. Sim. Nosso cérebro foi feito para olhar os perigos. Nosso cérebro foi feito para ver o sistema de ameaça e agir dessa maneira. Mas hoje, na nossa evolução social,
por causa dessa evolução social, o homem não corre perigos físicos como acordar e ser atacado por feras ou dormir o tempo todinho com fogo para poder não ser atacado. Então, nós temos, claro, perigos físicos na nossa sociedade, mas não numa intensidade tão grande. Então, não há para que olhar só a parte ruim. Quando eu falei naquele exemplo, olhar para um poço d'água e dizer assim, pode estar contaminado. Eu estou olhando a parte ruim, mas isso ajudou o homem em determinados momentos em que ele corria perigos físicos. Hoje não corremos tanto, não é? Sim. Então, um pouco de compaixão é importante. Então, a pergunta clássica, às vezes, que a gente diz, porque é mais fácil a gente apoiar os outros Do que a si próprio. do que a si próprio. A pergunta clássica é, essa situação que você acabou de me dizer, se um grande amigo seu, um amigo irmão, estivesse passando por tudo isso que você passou e você estivesse bem, o que você diria para ele? Porque é mais fácil a gente dizer para um amigo do que dizer para a gente mesmo. Sim. Mas ao elaborar aquilo que eu estou dizendo, o terapeuta pode dizer, é isso que você precisa. Essa autocompassividade. Porque a expressão autocompaixão soa como autocomiseração. Sim. As pessoas confundem. Sim. Oh, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Me quer. Mas não estamos falando de autocomiseração, autopiedade. Estamos falando de ser compassivo com a minha humanidade. Que a vida do ser humano, ela tem dificuldades, mas não só sou eu que tenho. Sim. E aí a terapia focada na compaixão chama isso de humanidade compartilhada. Eu não sou a única pessoa, vamos supor, que usasse drogas, né? Eu não sou a única pessoa que está correndo risco com isso. Outras pessoas estão correndo também. E ao entender isso, eu consigo sair um pouco de mim e ver a estrutura social do que acontece. Aí eu começo a desmistificar. E ao desmistificar, as pessoas podem até pensar, não, ele está sendo mole com ele. Não, ele está compreendendo o processo onde ele está. E a partir disso, ele pode ser mais compassivo e conseguir sair com muito mais veemência, com muito mais força desse processo. Sim. É assim que a terapia da compaixão vê. Guilherme, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade de compartilhar do teu conhecimento conosco nesse momento, né? O objetivo dessa série é trazer conhecimento para as pessoas, principalmente para aquelas que possuem as demandas suicidas, que já tentaram suicídios algumas vezes, né? Que possuem, vivem com intensos estados de angústia, com a dor psíquica, né? Aquela dor desesperadora que remédio não acalma, né? O nosso objetivo, além de trazer conhecimento, porque eu sempre digo assim, que a vontade de morrer na vida de uma pessoa não chegou da noite para o dia. Longa foi a jornada, longa foi o percurso, as vivências, né? Para que ele chegasse na beira do precipício e quisesse atentar contra a própria vida, no intuito de aplacar aquela dor que ele sente. Só que essa caminhada, esse caminho que ele percorreu, foi a partir de um conhecimento que ele tem. Eu gosto muito de uma fala de Albert Einstein que diz assim, que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Né? Então, se ao percorrer este caminho, né, a pessoa chegou na beira do precipício, né, com a ideia, né, de aplacar a própria vida, ela precisa de um outro conhecimento, de um novo conhecimento que possibilite a saída daquele lugar, ou percorrer caminhos de cura, de transformação, de reconstrução. E é interessante que a psicologia ela possibilita percorrer estes caminhos. No caso dos transtornos por uso de substâncias, é interessante que, inicialmente, se procure um psiquiatra, né, para ver a possibilidade ou de uma internação, né, ou de, ao parar com o uso, né, sabemos que existirá um período de abstinência e que esse período de abstinência já é enlouquecedor para quem não possui demandas suicidas, né? Para que o psiquiatra verifique a necessidade do uso de uma medicação para que esse período de abstinência seja minimizado, né? Porque quem vive com
com uma angústia intensa diariamente, vive em um caos psíquico. E isso pode ser, já é enlouquecedor para quem vive, imagina numa abstinência, né? O corpo gritando, né? Pedindo para que a pessoa consuma o álcool novamente ou use a droga. Se você quiser deixar uma mensagem, um chamamento, trazer esperança para as pessoas, né? Certo. Uma informação rápida antes da mensagem. Apenas complementando isso que você está falando, os estudos demonstram que psicoterapia associada à psiquiatria consegue vencer muito mais a base dos transtornos, porque ninguém vai mudar a sua cabeça e o seu meio social Sim. se não tiver um trabalho em cima. E o psicólogo trabalha em cima disso, mas uma boa parte desses transtornos ele requer o apoio bioquímico para reorganizar essa situação e também reequilibrar o organismo. Daí os exames que os psiquiatras fazem e os, digamos, grandes psiquiatras hoje estão trabalhando muito em parceria com os psicólogos e psicólogos junto com o psiquiatra fazendo uma boa dança, um complementando o outro. Um poeta sufi chamado Rumi de Bracto, ele fala sobre uma frase que é importante para a rede de apoio e é importante também para quem sofre. Ele diz, esse sofrimento normalmente é uma ferida que é mostrada na gente ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, às vezes mais forte ou não, dependendo do período de desenvolvimento seu, como você comentou. Na teoria de Erik Erikson, a gente tem fragilidades ao longo, inclusive também na crise, digamos assim, na idade mais avançada, que seria a degeneratividade. Sim. Então, todas as crises, toda a fase de desenvolvimento, nós passamos por susceptibilidades. E aí é necessário realmente a gente compreender que é ali que se age. Então, Rumi de Bracto diz que a ferida é o lugar por onde a luz entra no seu corpo. E que a tarefa essencial da gente não é procurar o amor próprio, o amor pelo mundo, o amor pela vida, o amor pelas pessoas. O amor, porque ele está dentro de nós. Então você precisa derrubar as barreiras que você colocou contra ele. E aí por isso que a terapia é focada na compaixão. É importante dizer, porque outro dia eu estava conversando e algumas pessoas dizendo a terapia da compaixão, ela não é da compaixão, ela é focada na compassividade. Na compassividade com a minha vida, com o mundo, com os construtos que existem aí e também com o próximo. Então, nossa tarefa essencial não é procurar o amor, ele está dentro de nós, é derrubar as barreiras que a gente colocou contra ele, inclusive o amor próprio. Essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas refletir. Agradeço imensamente, certo? O trabalho que você tem, eu estou aqui acompanhando, gente, é um trabalho maravilhoso, é muito bem organizado, como a Giancarla foi durante todo o seu curso de psicologia, e sempre foi um modelo, uma bússola para outras pessoas seguirem. E está sendo hoje também um referencial na psicologia como profissional e trazendo esses diálogos que é tão importante para a nossa sociedade. Sim, é verdade. Agradeço muito a você por estar presente aqui, viu? Eu que agradeço a gentileza. Obrigada por você que ficou conosco até o final deste vídeo. Eu quero te fazer um convite para assistir o próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos falar e discutir acerca das demandas suicidas, uma demanda existencial. Será que as demandas existenciais podem ser causas para que as demandas suicidas eclodam? No próximo episódio, nós vamos entender o que era o ser, o que era o viver, o que é o experienciar. Eu aguardo você. Até o próximo episódio. Até lá.